Termina mais uma época e, como tal, não pode faltar a compilação dos craques que marcaram mais um ano futebolístico em Portugal. E já que só fazemos uma destas listas uma vez por ano, por que não aumentar a diversão e escolher os 20 melhores jogadores da temporada? Para manter a brevidade, vamos fazer uma passagem mais rápida pelos números 20 a 11 e depois disso concluímos no nosso formato habitual de Top 10. Sem mais demoras, segue-se Top 20 jogadores da Liga Portuguesa 2024-2025. Número 20, Tiago Silva. O médio ofensivo do Vitória com talento para remates fora da área, foi o melhor dos guimaranenses, numa época que teve os seus momentos brilhantes para o clube. Número 19, Di Maria, o campeão do mundo argentino e fonte de inspiração encarnada, que apesar de ter entrado em baixo de forma no final da temporada, continua a ser dos jogadores tecnicamente mais habilidosos do campeonato. Número 18, Diogo Costa. É incrível que mesmo com a pior linha defensiva do Porto dos últimos 30 anos, Diogo Costa volta a ser o guarda-redes com mais clean sheets da Primeira Liga. O mau contexto do Porto pode-lhe ter roubado alguns lugares, mas o guardião português não podia falhar nesta lista. Número 17, Gabriel Silva, o avançado brasileiro que foi peça-chave para levar o Santa Clara a um histórico quinto lugar, com participação nas competições europeias. Número 16, Jenny Catamo, o ala moçambicano versátil e com a peculiar habilidade para marcar ao Benfica, demonstrou qualidade e capacidade de decidir jogos importantes ao longo da época. Número 15, Tomás Araújo, conquistou a titularidade da defesa central no início da época e mais tarde foi adaptado a lateral direito para colmatar lacunas de plantel. Ironicamente, e apesar de terminar a época a romper pelas costuras, acabou por ser um dos melhores laterais direitos da Liga. Número 14, Gonçalo Inácio. Fustigado por algumas lesões, não conseguiu a consistência de anos anteriores, mas ainda assim, uma época a anos-luz da maioria dos centrais do campeonato. Número 13, Aktürkoğlu. O Harry Potter turco vindo do Galatasaray colocou a Primeira Liga em polvorosa, assim que chegou e reanimou o Benfica que parecia morto depois de um começo de época horrível. Entre picos e vales de forma, manteve a titularidade com um golo no pé. Número 12, Eduardo Quaresma, o central mais consistente da época do Sporting, que apesar de ter tido uma linha defensiva em constante mudança esta época, foi mesmo assim a equipa com menos golos sofridos. Quaresma foi o símbolo da evolução e controle emocional dos Leões, e aquele golo contra o Gil Vicente pode ter valido o campeonato. Número 11, Roger Fernandes, de longe a maior estrela do Braga esta época, o extremo direito de 19 anos da Guiné-Bissau, carregou o ataque minhoto às costas, após a saída de Bruma, e está entre os melhores jovens da Primeira Liga. Número 10, Samu. Tendo em conta o estado lastimável da equipa à sua volta, o avançado espanhol fez uma época heroica pelos azuis e brancos, com 30 golos e 3 assistências em 51 jogos. A primeira metade da época foi certamente melhor que a segunda, fruto da melhor adaptação ao esquema tático de Vítor Bruno em comparação ao de Martin Anselmi. Ainda assim, Samu continuou a tirar água de pedra no ataque do Porto até à última jornada. Samu deixou tudo em campo por cada bola longa atrapalhada que a sua equipa lhe lançou e, num contexto mais favorável, será sem dúvida um jogador crucial para levar o Futebol Clube do Porto de volta às vitórias. Número 9, Coxu. Segundo ano no Benfica, Orkun Coxu continua a viver uma relação de amor-ódio com os adeptos da Luz. Muitas vezes apagado sob o comando técnico de Roger Schmidt, o turco ganhou finalmente o seu protagonismo no meio-campo encarnado. A boa ligação com o compatriota, distribuição precisa e a ousadia no seu remate longo foram um destaque da época. Não desmerecendo o médio, a sua tendência para desaparecer nos jogos decisivos e a falta de capacidade de correr para trás nos momentos finais deixou os adeptos frustrados mais do que uma vez durante a época. Seja como for, Coxu foi o maestro da orquestra benfiquista e finalmente pode-se dizer que fez por merecer a camisola 10 encarnada. Número 8, Rodrigo Mora. Certamente vai parecer um lugar alto para um estreante no futebol de séniores, mas se há coisa que Rodrigo Mora provou esta época é que o talento não se mede em anos de idade. A nova promessa de 17 anos veio para dar luz à época sombria do Futebol Clube do Porto. E com uma reta final do campeonato em que foi o jogador decisivo em quase todas as vitórias dos Dragões, pode-se dizer que Mora salvou o Porto daquilo que seria um humilhante quarto lugar. Tal é a habilidade deste jovem jogador e o furor internacional que tem causado com golaço após golaço, que já se torna uma questão, não de se, mas de quando ele vai deixar a Primeira Liga Portuguesa. O que é certo é que para os adeptos azuis e brancos, quanto mais tarde chegar esse dia, melhor será. Número 7, Freddy Carstens. Apesar da sua consistência, trabalho sem bola, capacidade ofensiva, inteligência tática, versatilidade, precisão de passe, posicionamento, resistência e liderança em campo, o bacalhau da Noruega continua, por algum motivo inexplicável, a ser cronicamente subestimado na opinião geral futebolística. O simples facto de eu ter colocado acima de Coxu nesta lista certamente terá feito muito dos visualizadores coçar a cabeça, mas basta comparar a forma como a equipa do Benfica joga com e sem Arsens para perceber a diferença descomunal que faz ter um nórdico em campo. Sendo o primeiro a pressionar e correr para trás, o pulmão de Arsenal, junto com o joelho de Tomás Araújo, foi há muito oferecido como sacrifício para as 20 perdas de bolas de Di Maria durante o jogo.
Num tom mais sério, é impossível dizer que Aursens não é uma peça crucial no atual plantel encarnado, e a sua passagem pelo Benfica é uma das poucas razões que os benfiquistas têm para agradecer ao scouting do clube nos últimos anos. Número 6, Otamendi. Acalmem-se as contestações benfiquistas e não benfiquistas contra este polémico 6º lugar, e acreditem quando digo, Otamendi foi o melhor central a jogar em Portugal durante a época de 2024-2025. Sim, é verdade, aquele começo da época com deslize bizarro atrás de deslize bizarro, em nada faria prever uma frase destas no final das contas. No entanto, o campeão do mundo desde pelo menos dezembro tem provado o porquê de com 37 anos continuar a ser o escolhido para liderar a defensiva encarnada, com exibição heroica após exibição heroica, cobrindo as inevitáveis falhas dos colegas de equipa. É excepcional como a quantidade de passos falhados na construção do Benfica tem sido até pouco castigada pelas equipas adversárias, e a razão para isso só pode estar no autêntico tanque que se apresenta na defensiva encarnada. Estando numa boa noite, é verdadeiramente impossível ultrapassar Nicolás Otamendi. Número 5, Trincão. A perda de Amorim, a perda do diretor de futebol Hugo Viana, 3 treinadores diferentes, 2 sistemas táticos, uma dúzia de colegas de equipa lesionados, uma fratura no dedo e até mesmo um esgaio a jogar a defesa central, nada foi suficiente para abalar Francisco Trincão esta época, que teve um dos rendimentos desportivos mais altos da liga e foi consistentemente um dos melhores da turma sportinguista. Apesar dos holofotes focarem todos no homem da máscara, o senhor do bigode apenas passa despercebido para quem não esteja a prestar a devida atenção ao ataque leonino. Como se viu no Derby da Luz, pensar que se pode dar o mínimo de espaço a um extremo desta qualidade é o primeiro passo para ver a bola a balançar as redes. Trincão vai ficar lembrado por ter assumido os destinos do Sporting quando mais ninguém podia ou conseguia, e esta época vai sem dúvida ficar no coração dos adeptos verde e brancos. Número 4, Pavlidis. Foram precisas umas boas pancadas no ketchup, mas quando saiu, jorrou todo para cima do prato e todos aqueles que o chamavam flop nunca mais se ouviram. Vangelis, o compositor do golo, teve um começo de época difícil, em que apesar de mostrar qualidade e compromisso com a equipa, algo não estava a dar o clique e parecia que o Benfica tinha mais uma vez aberto os cofres para pagar um mestre de falhanço. Foi então que Pavlidis começou a brilhar, na segunda metade da época, primeiro com o hat-trick contra o todo-poderoso Barcelona, seguido de uma série impecável de exibições com o golo no pé, e depois até mesmo um inédito hat-trick no Dragão, que ninguém pensava possível. Não satisfeito, continuou a marcar e decidir jogos com jogadas mágicas. De agora em diante, Pavlidis será sem dúvida a maior arma ofensiva do plantel encarnado, e com Gyökeres fora de cena na próxima época, resta saber se já temos o próximo avançado estrela da Primeira Liga. Número 3, Carreras. Emprestado pelo Manchester United no mercado de inverno da época passada, e desde logo posto do lado por Roger Schmidt que preferia jogar com Morato adaptado a lateral esquerdo, nada faria prever que o espanhol com o penteado Taylor Swift seria o melhor e mais consistente jogador do Benfica nesta época. O que é certo é que Carreras foi sem sombra de dúvidas não só uma das maiores surpresas da temporada, como também o melhor lateral desta edição da Primeira Liga. A sua velocidade e drible rápido na aula partiu várias defesas ao longo da época, e defensivamente melhorou de tal maneira que conseguiu parar os melhores extremos do mundo. Infelizmente para os adeptos benfiquistas, as exibições de luxo e nível altíssimo também demonstrado por Carreras na Liga dos Campeões parecem ter atraído demasiadas atenções, e o espanhol pode já ter o passe carimbado para outras paisagens. Número 2, Morten Hjulmand. O internacional dinamarquês combina técnica e fisicalidade no meio-campo sportinguista, tem mais de um ano de excelência como peça fundamental do bicampeonato leonino. Como se ter morte no nome já não fosse aterrorizante o suficiente, ver o olhar sinistro de Hjulmand a aquecer é um sinal mais que provável que estamos prestes a ver um meio-campo adversário levar com 90 minutos de amasso. Aparentemente, o nórdico é tão assustador que até os árbitros parecem ter medo dele. Ainda estou à espera do segundo amarelo ao Pinheiro da... Mas sejamos sinceros, neste ano, Hjulmand foi o indiscutível líder do Sporting. Cada vez mais fica claro que apesar de não poder ficar com o prémio de melhor jogador dos Leões, por razões que se tornarão óbvias em momentos, pode-se dizer que ele é talvez o mais importante. Menções honrosas. Esta também é conhecida como a secção em que eu tento, e falho, em colocar todos os nomes que alguém me possa vir cobrar na caixa de comentários. Com isso em mente, Fábio Vieira Potequenda, Francisco Moura Ornichek, João Moutinho Rui Silva, Lucas França, MT Zalazar, Bruma, Ricardo Horta, Tomás Jandal, Zé Carlos, Félix Correia, Clayton, Oscar Aranda, Osgrove, Sheldrup, Trubin e Diomandé. Número 1. Artur Mendonça Cabral, também conhecido por Picanhas. Não, estou a brincar, é o Gyökeres. Não há muito a dizer que não tenha já sido dito sobre o goleador sueco. Neste momento em disputa pela bota de ouro com jogadores como Mbappé e Mohamed Salah, Gyökeres soma 53 golos e 3 assistências em 51 jogos desta época, e 39 golos e 8 assistências em 33 jogos da Primeira Liga. Um dos registros mais impressionantes de sempre fazem com que seja o avançado mais eficaz que o Sporting viu desde Peiroteu. Para o desalento dos adeptos sportinguistas e alívio de todos os outros, tudo aponta que o pesadelo Viktor Gyökeres estará perto de terminar para as defesas da Primeira Liga, e o sueco irá deixar o campeonato este verão, como um dos melhores jogadores que passou por Portugal no século XXI.